E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Asahi Super Dry. Por mais incrível que isso possa parecer, o Japão não produz apenas cervejas do estilo Ginjo. A verdade é que a história do Japão e da cerveja se entrelaçam há muitos séculos, desde o século XVII, quando os holandeses começaram a comercializar cerveja no Japão. A Holanda era um dos poucos países que tinha relações comerciais com o Japão na época, e a cerveja holandesa acabou chegando no Japão e sendo amplamente consumida. Mas foi somente em 1889 que foi fundada talvez essa que provavelmente é a maior cervejaria do Japão, a Osaka Brewing Company. Ela foi fundada por Komaki Shitori em 1889 com o objetivo realmente de industrializar a produção cervejeira no Japão. A marca Asahi foi lançada pela cervejaria em 1892, pouco tempo depois. A proposta do Tori era fazer cerveja no Japão da mesma forma que se fazia na Europa. Então foi importado tecnologias, insumos direto da Alemanha. E a ideia era realmente produzir cerveja no Japão como se produzia no resto do mundo. Mas foi somente depois da Segunda Guerra realmente que a empresa acabou decolando, mudou seu nome para Asahi e em 1958 eles lançaram a primeira cerveja em lata no Japão. Mas ao longo das décadas, e mesmo a cerveja sendo muito consumida no Japão, acabou que a marca entrou em uma certa decadência. O consumo começou a diminuir, marcas do mundo inteiro começaram a chegar no Japão, grandes concorrentes, fortes concorrentes, e a Asahi se viu obrigada a lançar uma cerveja diferente, uma cerveja que tivesse um perfil que batesse de frente com as cervejas que estavam vindo do resto do mundo. Foi então que, em 1987, eles criaram a Asahi Super Dry, que seria uma versão extremamente leve, uma lager clara, fácil de beber, refrescante, de perfil crispy e que realmente batesse de frente no mercado contra as tipo Pilsen que estavam dominando o cenário internacional. E com isso a gente pode falar que a Asahi Super Dry é uma referência no estilo International Pale Lager, colocando ela como um grande clássico da história da cerveja no mundo. Um rótulo que não tem muitas informações, a Asahi Super Dry é abraçada com precisão e insumos de qualidade superior através da supervisão dos mestres cervejeiros japoneses. Nossa avançada tecnologia de braçagem entrega uma cerveja seca, crispy e limpa. Nós chamamos de sabor Karakushi. Ingredientes: água, malte de cevada, amido de milho, milho, lúpulo e arroz. Uma cerveja com 5,2% de graduação alcoólica. O estilo International Pale Lager tem suas versões tanto americana quanto europeia, que são muito similares entre si. Nos Estados Unidos, é uma forma de, vamos dizer, ser uma American Lager Premium, sem muitos adjuntos ou com adjuntos de melhor qualidade ou menor quantidade de adjuntos. Enquanto no resto do mundo ela pode ter ou não adjuntos, pode ser uma puro malte, mas a pegada dela é ser uma cerveja limpa, refrescante, de final seco, baixa coloração, baixas notas sensoriais, de preferência nenhum caráter de levedura, podendo ter sim presença do lúpulo, lúpulos de preferência florais, herbais, picantes, condimentados e com alguns detalhes de malte, de grãos, de cereais, podendo apresentar também algumas notas de defeitos, DMS, um pouco de maçã, o que é aceitável no estilo, já que por ser muito limpo, de caráter muito neutro, algumas imperfeições podem ser notadas e em baixo nível são toleradas. Fazem muitos anos que eu não bebo dessa cerveja, não tenho recordação sensorial. Lembro que na época em que eu bebi pela primeira vez,
Eu não curti muito, mas pode ter sido um lote ruim. Mas vou partir aqui do zero, como se eu realmente nunca tivesse bebido. Então, sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma lata de 330 ml em uma taça Pocal de vidro. O rótulo da latinha é o tradicional rótulo da Asahi Super Dry, numa latinha prata com a marca Asahi em preto. Bom, como a gente pode ver, ela é uma cerveja cristalina, de um amarelo bonito, brilhante, espuma de boa formação e média retenção, um perlage vigorosíssimo acontecendo aqui no meio da cerveja, aroma de maltes claros, tem um pouco de papelão, o que indica oxidação. Mas tirando isso é malte, bastante malte aqui. A espuma tá baixando, mas ela é muito bonita, ela é brilhante e esse perlage está vigorosíssimo acontecendo aqui. Saúde! Que cerveja extremamente seca, como eles falam, super dry. Muito seca, impressionantemente seca. Ela é quase neutra de sabor, um pouco de grãos claros, cereais de baixa torrefação, um pouco de panificação, mas muito sutil. Final sutilmente lupulado, os lúpulos aparecem no fim de boca. Mesmo sendo seca, muito seca, extremamente seca, esses lúpulos dão as caras, de caráter neutro. É um lúpulo que fica no céu da boca por um tempo mediano. Corpo médio-baixo, crispy, mas muito seca. Impressionante a drinkability dessa cerveja. Uma das lagers mais secas que eu já provei. A minha impressão certamente melhorou em relação à primeira vez que eu provei. Não é um estilo que eu curto, não é uma cerveja que eu busco no mercado, mas ela entrega tudo aquilo que o estilo promete. Ela é uma referência no estilo. Se a gente for buscar lá no BJCP, o Beer Judge Certificate Program, que é o famoso guia de estilo dos juízes cervejeiros nos Estados Unidos, na categoria International Pale Lager, a Asahi Super Dry é descrita como uma referência no estilo. E ela realmente entrega o que o estilo propõe. E faz isso com muita personalidade, porque dentre todas essas International Pale Lagers, ela é a mais seca que eu já provei. É uma das cervejas mais secas que eu já provei. O final dela seca, assim, muito rapidamente. Ela é impressionante. Super refrescante, super leve, 5,2% de graduação alcoólica que passam imperceptíveis. Ela parece ter muito menos álcool do que isso, porque ela é justamente isso, ela é refrescante, ela é uma cerveja que cai bem num dia quente, numa noite quente, numa celebração com os amigos, e esse perfil neutro faz com que ela possa acompanhar qualquer tipo de gastronomia e qualquer tipo de ocasião, qualquer tipo de celebração. É uma cerveja que hoje, agora eu consigo entender porque ela é a grande cerveja do Japão, a marca mais forte no Japão, porque justamente isso, ela acompanha qualquer ocasião. Ela é uma cerveja para qualquer momento. E ela faz isso muito bem. Não é um estilo que me agrada muito, é um estilo que não tem muitos atrativos, não tem muitas informações, mas ela está dentro do estilo. O estilo é assim.
Então, eu não posso criticar a cerveja porque o estilo não é tão interessante. Mas há quem curta. Muita gente curte as tipo Pilsen. Ela é uma variação, uma imitação das Pilsens internacionais. É uma forma que o mundo encontrou de reproduzir essa leveza, esse visual e o perfil de sabor e de aroma da Pilsner. Apesar que eu acho que passa bem longe, principalmente nessa questão da lupulagem, mesmo ela tendo um final lupulado. Mas é uma cerveja que entrega muito bem o que ela promete, de forma excepcional. Isso faz dela, sim, um grande clássico e por isso que ela aparece na literatura cervejeira como uma experiência tida como obrigatória. Iniciantes e iniciados é o lugar comum. Ela é uma tipo Pilsen, é uma International Pale Lager. Ela é uma cerveja que se propõe a isso, ser leve, refrescante, sem muita intensidade no sabor, sem muita intensidade no aroma, com pouca informação sensorial, mas é o que o estilo propõe. O estilo se propõe a ser leve e refrescante. É um estilo para todas as ocasiões. E ela entrega exatamente isso. Infelizmente, é o único rótulo da Asahi que chega aqui no Brasil. Eles têm diversos outros estilos, diversos outros rótulos, que infelizmente não são trazidos para cá. Mas se houver alguma oportunidade no futuro, obviamente, eu vou trazer. Não vou deixar de provar aqui mais um rótulo dessa cervejaria, que mesmo não trazendo um estilo que me impressione tanto, pelo estilo em si, me impressionou justamente pela forma como ela consegue trazer com extrema fidelidade às características do estilo, sem deixar de trazer um pouco da sua personalidade e identidade. Saúde!